O Dragão 3, 17 de janeiro nos cinemas. Boa noite, amigo telespectador da TV Transamérica. Estamos ao vivo, são exatamente 19 horas mais 30 minutos, com mais um programa Verdade e Expressão, o primeiro programa do ano ao vivo. Lembrando que estamos ao vivo tanto pela TV, no canal 59, como na internet, no verdadeexpressão.com.br, também pelas redes sociais, no Facebook da TV Transamérica, o Facebook do Verdade e Expressão. Por lá você pode participar conosco, mandando sua pergunta, sua sugestão de pauta, sua crítica. E também ao vivo pelo YouTube. Também você pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o 41 99613 3677. E dando início aí à nossa série de entrevistas desse ano, nós vamos falar um pouco hoje sobre o direito do consumidor, que é um problema corriqueiro nosso aí. Você que fez aquela compra pela internet, o produto não chegou atrasado, ou comprou determinada mercadoria, ela chegou com algum defeito, algum vício. Nós estamos com uma pessoa aqui, advogada, que é especialista em direito do consumidor. Ela é formada também em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, em direito pela Faculdade de Direito Curitiba, é especialista em direito civil e empresarial pela PUC do Paraná e servidora pública do Estado há 27 anos. Professora também na área de direito do consumidor, dando vários cursos, vários preparatórios aí, dentre eles carreiras jurídicas, OAB, e o nome dela é Cláudia Silvano. Boa noite, Cláudia, uma honra recebê-la aqui no programa Verdade e Expressão. Boa noite, Rafael, boa noite aos telespectadores e vamos lá, vamos bater um papo aí com o pessoal, esclarecer as dúvidas, falar um pouquinho sobre esse ramo do direito que é tão legal, né? E é do dia a dia, como você falou, que é o direito do consumidor. Só uma curiosidade, você é formada em pedagogia e depois você foi para a área jurídica, para o direito. Por que primeiro pedagogia? O que te chamou para ir para a área jurídica? Bom, eu fiz como minha primeira formação pedagogia, gosto muito de dar aula, enfim. Eu gosto da educação como um todo, acho que a educação é transformadora, ela transforma a vida das pessoas. Eu sou servidora pública, como você citou, há mais de 27 anos, Rafael. 27 anos eu estou no PROCON. Há mais de 27 anos. Desde 91 sou servidora pública. 81. É um monte de ano aí. Nem faz a conta. Não faz a conta porque me entrega a idade. 27 anos no PROCON só, Isso. Então. E eu sou servidora do Estado já desde 1981, né? E por trabalhar, eu fui montar um treinamento, eu trabalhei com treinamento muitos anos, até por conta da minha primeira formação. E por trabalhar com treinamento, eu fui montar um treinamento no PROCON e lá fiquei trabalhando no PROCON até hoje, sou servidora. E por conta dessa, você está como servidora pública, a advocacia acabou sendo incompatível? Incompatível, eu não sou muito fã da advocacia em si, né? Dentro do direito, que eu gosto muito é de servir o cidadão e de dar aula. A advocacia eu deixo para meus alunos. Você falou em servir o cidadão. Gostaria que você falasse um pouco que o seu trabalho é muito conciliatório e muito de orientação. E a gente teve o ano passado aqui, o final do ano passado, o programa, a gente recebeu por coincidência o desembargador Roberto Bacelar, que tem um trabalho muito grande nessa área de conciliação, mediação. Você considera esse trabalho que você faz, esse trabalho do PROCON aí, em geral, uma forma de tentar solucionar os conflitos? Não tenho dúvida disso. Eu acho que a conciliação, o diálogo, é uma palavra que eu gosto muito, mas ela não é só uma palavra na minha vida, ela se tornou, essa palavra se tornou o meu dia a dia. Eu entendo que é possível, sim, resolver as reclamações ou os conflitos entre consumidor e fornecedor através do diálogo. Eu acho que o diálogo ele permite que você construa pontes. Eu penso que o embate ele foi ao longo desses 28 anos de existência do Código do Consumidor, dando vez
ao diálogo. Quer dizer, nós começamos com uma defesa do consumidor muito baseada no embate e naquele momento era necessário que assim fosse e fomos migrando para o diálogo ao longo desses 28 anos. Né? 28 anos de existência do Código do Consumidor, que é de 1990, entrou em vigor em 1991. Então, dialogar, o olho no olho, entender a reclamação do consumidor, isso é muito, muito relevante. Quando você tem ferramentas que permitem que o gestor público, né, ou que o servidor, ou que o serviço público entenda que tipo de demanda acontece e consegue, a partir da compreensão das reclamações que chegam, né, exigir do fornecedor um outro tipo de conduta, você consegue avançar e resolver efetivamente as reclamações dos consumidores, os conflitos que os consumidores apresentam nos PROCONs, que são por excelência os órgãos de solução, que fazem a solução, que constroem essas pontes aí entre consumidor e fornecedor, de modo a que as reclamações se solucionem. Agora, você falou bastante no PROCON, você como advogada, como que você considera a importância do advogado nessa situação de saber orientar o consumidor se deve, em qual órgão deve ir, como deve proceder? A gente sabe que o advogado tem o seu papel já instituído na Constituição Federal, mas às vezes na prática, pode ter situações que o advogado mais atrapalha do que ajuda. Sem dúvida. Eu acho que assim, os advogados, e não é, isso não é algo que se atribua ao advogado, mas os currículos, a formação, as faculdades, as formas em que as aulas que acontecem, a forma como as aulas acontecem, também prestigiam muito mais o embate do que o diálogo, né? Eu penso que o diálogo, o papel do advogado é fundamental na sociedade. É o advogado que vai dizer para o seu cliente, dizer para o consumidor, até mesmo para o fornecedor, né? Como é que se deve proceder em relação a determinadas situações. Mas é preciso que o advogado também entenda que o diálogo ele é muito relevante na solução do conflito. Eu acho que primar para uma advocacia que prestigie o diálogo não é tirar o trabalho do advogado, muito pelo contrário. Eu acho que o bom advogado é aquele que entende, que ele tem a sensibilidade o bastante para dizer isso não é necessário para resolver essa demanda, que se tenha uma ação judicial proposta. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa clareza. E hoje eu vejo que muitos novos advogados iniciantes, quer dizer, tem essa cabeça arejada a ponto de orientar o seu cliente nesse sentido, o que é muito relevante. Quando se judicializa, ou quanto mais complexo é o procedimento para que o conflito se resolva, mais significa, ou fica mais evidente que a sociedade falhou. Eu penso assim. E vamos lá, trazendo para o serviço público esse raciocínio, quanto mais o complexo, e eu não falo só do PROCON Paraná, onde eu trabalho, mas eu falo de todos os PROCONs que eu conheci no país, porque eu fui presidente da Associação Brasileira de PROCONs, que é uma entidade que representa os PROCONs de todo o país. Quanto mais complexo é o procedimento para solucionar um conflito de um consumidor, mais significa que as políticas públicas utilizadas não são eficientes. O cidadão de hoje, ele precisa de formas rápidas, efetivas e de preferência na palma da mão para resolver o conflito de consumo. Quanto mais complicado mais ineficiente é o serviço público. Então a gente tem que voltar, e mais caro para a sociedade, não é caro para o fornecedor, porque o fornecedor, Rafael, ele contingencia aquele custo e repassa para o consumidor, tá certo? É caro para a sociedade. Quanto mais complexo o procedimento, quanto mais demorado o procedimento, mais a sociedade coloca dinheiro em algo que poderia, ou esse dinheiro poderia ser utilizado em outras coisas que de fato melhorassem a vida da sociedade. A gente sabe que a Constituição Federal de 88, colado nela já veio o Código de Defesa do Consumidor. Você que tem uma longa experiência aí na área, e antes disso, como que é o que muitos perguntam, mas antes do Código de Defesa do Consumidor, como que funcionava?
a vida era muito difícil para o consumidor, né? Porque as demandas, os conflitos eram solucionados basicamente no Código Civil, mas não no Código Civil em vigor hoje, no Código Civil de 1916, lá de 17. Significa dizer que nós tínhamos conflitos gerados a partir de novas relações, né? Numa sociedade muito mais moderna, mas com uma mentalidade muito, muito, muito inadequada. Partia-se do princípio, por exemplo, que havia um equilíbrio entre as partes, quando, na verdade, a relação entre consumidor e fornecedor é uma relação que já nasce desequilibrada. Porque nós temos um expert de um lado e um leigo de outro lado, que somos nós, consumidores. Então, é preciso que o Estado intervenha, garantindo que essa relação se equilibre. E o Código de Defesa do Consumidor, que nasceu colado, como você disse, na verdade, o Código do Consumidor ele nasce de um triplo mandamento constitucional. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que é o artigo mais importante da lei, que o Estado fará na forma da lei a defesa do consumidor. Nós temos uma cláusula pétrea ali, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Então, o legislador, o constituinte, entendeu que era, sim, necessário defender o consumidor, dada a sua vulnerabilidade, dada a sua fragilidade no mercado de consumo. Então, como é que era? Vamos dar um exemplo de como é que era. Você não encontrava, por exemplo, prazo de validade ou composição nos produtos. Eu estou falando de uma coisa muito básica, né? Você imagina hoje, você, Rafael, vai ao mercado e compra 1 litro de leite, onde havia lá, você não vai lembrar disso, isso é muito novo, mas alguém que esteja nos assistindo, que vivenciou aí essa realidade, lembra que o litro de leite vinha naquele pacotinho molinho? Era um saco de leite. Dizia lá, válido até quarta-feira. Ora, válido até quarta-feira significa dizer que se não fosse vendido nessa quarta, era guardado até a outra, e até outra, e até outra, e assim consecutivamente. E a saúde do consumidor era colocada em risco. Coisa que é inimaginável hoje. São uma realidade, um panorama trazido, uma mudança, né, de perspectiva que foi trazida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então era assim, a vida era muito difícil. Ainda é, mas antes do Código do Consumidor era muito mais difícil. Dentro desse raciocínio, gostaria que você falasse, antes de a gente entrar nos casos concretos, a gente tem aí de 91 até hoje, quase 30 anos aí, acho que já quase 20 de defesa do consumidor. Como você vê a evolução dessa legislação e se, na sua opinião, tem que mudar alguma coisa, deve ser reformulado, qual que é a sua visão? Veja, o Código do Consumidor, apesar dos seus 28 anos, é uma lei moderna ainda. Se fala em algumas alterações, né? O medo que se tem aí, o pessoal que atua na defesa do consumidor, como eu, a gente sabe como entra o projeto de lei, mas a gente não sabe como sai, né? Então, esse é o medo, quer dizer, nós vimos aí, nesses últimos 2, 3 anos, retrocessos inimagináveis em termos de defesa do consumidor. Por exemplo, o distrato aí, a lei dos distratos, que possibilitou as empresas, quando o consumidor compra um imóvel e desiste da compra desse imóvel, a retenção de 50% do que o consumidor... Mais nova legislação, né? Pois é. Então, é algo que dá medo, né? Então, mexer no Código do Consumidor talvez não seja o melhor dos mundos nesse momento, né? Ele, apesar de seus 28 anos, é uma lei ainda muito moderna, né? O legislador foi muito feliz quando fez o Código do Consumidor, porque ele é uma lei ainda que está absolutamente aderente aí às necessidades do consumidor hoje. Talvez uma alteração ou outra, a proteção do consumidor em relação às compras pela internet, que talvez fosse interessante que houvesse mudanças nesse sentido, uma proteção mais retumbante em relação a isso. Agora, não é bom mexer com o time que está ganhando, então deixa como está, porque para que a gente não veja outros retrocessos acontecerem. Esse é o medo, né? Dentre os órgãos que tem aí de proteção ao consumidor, além do PROCON, qual mais você elencaria? Bom, existem os juizados especiais, que também atendem, grande parte das demandas ajuizadas nos juizados especiais são
relativas aí a questões de consumo, a delegacia do consumidor, né? Existe uma delegacia do consumidor aqui em Curitiba, a doutora Aline, muito atuante também quando há crimes contra o consumidor, o próprio Ministério Público, né? As promotorias de defesa do consumidor, a defensoria, enfim, tem uma infinidade. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele é composto por vários órgãos que fazem a defesa do consumidor. Está lá no artigo 105, 106, se não me engano, do Código do Consumidor, e tem lá elencado, quer dizer, a defesa do consumidor ela é feita por um sistema. A questão é que esse sistema seja cada vez mais orgânico, que haja uma rede de proteção e defesa do consumidor. A vigilância sanitária aqui no Paraná, o Instituto de Pesos e Medidas. Então, há vários órgãos que, junto com o PROCON, juntos todos, né, fazem a defesa do consumidor. Claro, é natural que o consumidor procure o PROCON, quando pensa em defesa do consumidor, o consumidor pensa em PROCON. Isso é intuitivo, né? Porque é o atendimento, grosso do atendimento, no volume, é feito pelos PROCONs. Mas a atuação também, sem dúvida nenhuma, de absoluta relevância por esses outros órgãos que eu mencionei. Tem certas situações que você consegue solucionar o seu problema dentro da própria ouvidoria da instituição. Por exemplo, uma telefonia, você tem lá, um banco, você tem lá uma ouvidoria. Dependendo se você faz a reclamação lá, você consegue solucionar o seu problema. A gente, de repente, vê que poucos consumidores ainda se utilizam desse expediente. Eu, por exemplo, às vezes, tem alguns clientes que perguntam, não, primeiro reclame na ouvidoria, de repente você já resolve o teu problema por lá, em vez de você procurar um advogado, em vez de você ir lá no PROCON. Como que você vê esses expedientes aí? Eu acho que assim, isso a gente fez pesquisa, eu gosto muito de dado, acho que dado ele embasa aquilo que você está falando. 85% dos consumidores primeiro procuram empresa, não necessariamente ouvidoria, né, mas serviço de atendimento ao cliente. Sim. Você pegou o exemplo da Telia, e a Telia é o grande calo do consumidor, em volume, não em resolutividade, em volume. O volume de reclamação contra a operadora de telefonia é uma coisa bárbara, assim, é absurdamente alto, né? Dependendo do canal que o PROCON oferece, ultrapassa 50% dos registros das reclamações contra a operadora de telefonia. Então, o que nós temos? Nós temos que 85% dos consumidores primeiro procura o serviço de atendimento ao cliente. Como ele não encontra retorno ou encontra uma promessa que não é cumprida, eventualmente ele escala essa reclamação para uma ouvidoria. Nem todo consumidor vai para a ouvidoria, para no serviço de atendimento ao cliente. Como ele não encontra retorno, o que ele faz? Ele busca aí a intervenção dos PROCONs, né? Se você me perguntar se os serviços de atendimento ao cliente evoluíram, claro que evoluíram, óbvio que evoluíram, né? São muito melhores do que ontem e possivelmente sejam muito melhores amanhã do que hoje. Mas precisa evoluir mais, né? O que você precisa é de gente dentro das empresas. Porque eu sei que eu tenho muito contato com essas pessoas que representam o serviço de atendimento ao cliente, ouvidoria, por conta das reclamações que chegam, né? E a gente tem que mostrar, olha, está aqui, isso não está sendo resolvido, precisa melhorar assim, 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 para poder satisfazer o consumidor. O discurso, parece que o discurso da ponta, que é do atendimento, é desligado do discurso dos ouvidores, até mesmo das pessoas que têm os cargos dentro da empresa. Não há uma, enfim, tem muita incompetência, isso é um fato, tem muita incompetência. Tem aquela empresa que deliberadamente não resolve o problema do consumidor. Por quê? Porque conta com o consumidor não buscar os seus direitos. Quer dizer, um pedaço do consumidor, enfim, do montante de consumidores vai até um pedaço, mas não vai, se não resolve, por exemplo, nos canais normais, não vai para um juizado especial, até mesmo não abre uma reclamação num PROCON, né? Então as empresas acabam contando com isso. Mas melhorou, é impossível dizer que não melhorou, claro que melhorou, mas precisa melhorar muito mais, né? E dentro, você falou que alguns vão para a ouvidoria, e na sua visão, a pergunta que muitos fazem, vale a pena ir para a ouvidoria? Depende, tem situações que são resolvidas de ouvidoria, assim. Eu não sei de quantificar isso, porque eu não tenho esse dado de reclamação que vai para saque, eu tenho dado de consumidor que foi até o saque e não resolveu e veio para o PROCON. Ou dado de consumidor que primeiro procura a empresa, que não tem a solução e aí vem para o PROCON. Agora, quanto que escala de dentro das empresas de serviço de atendimento ao cliente para a ouvidoria, esse é um dado que só as empresas têm.
Mas o volume é grande de soluções até dentro do saque. É que tem tanto problema que mesmo tendo um índice de resolutividade pela empresa grande, ainda acaba escalando para a Procon daí. Você falou se tiver problema no atendimento do saque, defeito, erro ou não atendimento, qual o tipo de sanção ou o tipo de recomendação que o Procon chega a fazer? Bom, o consumidor sempre deve buscar os seus direitos. Se não houve a solução pela empresa, venha ao Procon ou utilize uma das formas de atendimento que os Procons disponibilizam. E aí acho que vale a pena plataformaconsumidor.gov.br. O que é a plataforma consumidor.gov.br? É uma alternativa disponibilizada, é um canal de atendimento disponibilizado pelos Procons, que tem como objetivo solucionar de forma rápida, fácil e efetiva, porque funciona, o conflito apresentado pelo consumidor. O consumidor.gov, ele passou a ser oferecido para os consumidores de todo o Brasil em 2014. Então, nós temos aí cerca de quase 4 anos, né? 5 anos. 2014 para 2019, quase 5 anos de existência da plataforma consumidor.gov no Brasil. Ele tem pouco mais de 1.700.000 registros. Se você considerar 1.700.000 registros, parece muito, mas não é nada. Os Procons fazem juntos cerca de 3,5 milhões de atendimentos por ano. Por ano. Então, faça vezes 5, quanto que dá isso? Aí, nós vemos algumas coisas malucas, né? Porque o Paraná, vamos pensar no Paraná. O Paraná é o estado que, proporcionalmente à população, tem o maior número de registros na plataforma. Por quê? Porque é uma divulgação desse serviço. Porque é isso que o consumidor precisa. Você está com um telefone celular na tua mão, está resolvendo a tua vida no teu telefone celular. É isso que o cidadão precisa. Ele precisa de alternativas que possibilitem resolver a vida de forma fácil. Não é isso? Vamos te dar outro exemplo, tá? Nós estamos em começo de ano, todo mundo comprando material escolar, porque as aulas vão começar daqui a pouco, mês que vem já. Nós estamos no meio de janeiro, né? Você pede nota fiscal, CPF na nota? Eu sempre peço. Pronto. Eu também peço. E eu fico pensando que as pessoas dizem assim, não, mas eu não peço CPF na nota porque vão controlar a minha vida. Eu falo, olha, se alguém quisesse controlar a tua vida, acredite que não seria dessa forma, né? Esse é um ponto fundamental. Segundo, cada vez que um consumidor pede CPF na nota, o dado, ele tem lá os créditos, que é um benefício. Sim. E tal. Mas vamos pensar na cidadania, né? Cada vez que você pede nota fiscal e pede CPF na nota, o dado daquela compra vai para o menor preço Nota Paraná. Então, eu preciso comprar material para o meu filho. O que eu faço? Eu entro no menor preço. Onde que eu estou? Eu estou aqui no Vista Alegre, o endereço, né? Então, eu coloco aqui num raio de até, quero andar pouco, 2 quilômetros. Eu preciso comprar uma caneta XYZ. Eu coloco caneta XYZ, me mostra o preço que está sendo vendido por aqui, eu não quero andar muito. Qual que é a relevância disso? Nós temos um mecanismo oferecido para qualquer cidadão, basta que ele faça o cadastro dele lá no Nota Paraná, o dado daquela venda vai para o menor preço. Isso ajuda todo mundo, isso é ser cidadão. Ajuda você, o nosso amigo que está filmando, o pessoal que está lá na produção e toda a população que precisa comprar um produto. Isso é muito legal. E você falou do menor preço, você considera essa ferramenta essencial para quem agora, começo de ano, tem que comprar material escolar aí para os filhos aí? Você considera essencial ver essa ferramenta antes de decidir onde vai comprar o material escolar? Sem dúvida. Hoje, o dinheiro está difícil para todo mundo. Né? Tem muita gente desempregada e dinheiro não dá em árvore. Tem uma frase que eu adoro, que é dinheiro não aceita desaforo. Então, não tem por que um consumidor pagar R$1 numa caneta quando ele pode pagar 50 centavos nessa caneta. E está na palma da mão, é só olhar aqui, não tem mistério. Agora, para que esse banco de dados fique cada vez mais robusto, é preciso que o cidadão faça lá o seu cadastrinho. Faz o seu cadastro. Ah, mas eu não quero pedir CPF na nota. Tudo bem, não peça CPF na nota, então. Destina a nota para uma instituição de caridade, mas peça a nota fiscal. Porque o dado, evita a sonegação, isso é indiscutível, sim, mas do ponto de vista do consumidor, o dado daquela venda vai para o menor preço e ajuda todo mundo.
Quando você pede CPF na nota, não sei se você já viu isso, tem uma funcionalidade super legal no Menor Preço, que é no Nota Paraná, é que a nota fiscal fica arquivada. Você pode tirar ela por 14 meses. Você perdeu a nota, como é que você reclama? Como é que você vai reclamar do teu telefone celular que for, se você não tem a nota? Então, são esses mecanismos que estão à disposição do cidadão, como o consumidor.gov, como o governo digital, são coisas super legais que estão à disposição de todo mundo. A gente precisa saber usar e divulgar. Acho que divulgar é muito importante, divulgar essas ferramentas. Essa questão da divulgação, vou alinhar ela com uma pergunta que chegou aqui, do Sérgio Leite. Ele pergunta quais as metas, ele fala aqui um pouco do PROCON, quais as metas a serem atingidas pelo PROCON em 2019, face a inúmeras mudanças de preços nos produtos e serviços básicos colocados pelos empresários e empreendedores aos clientes paranaenses em especial. O PROCON já vem adotando todo ano uma política diferente, né, em decorrência dessa variação de preço. Bom, então vamos lá. Não existe tabelamento nem congelamento de preços, né? Então, não tem como o Estado intervir na precificação que o empresário, o fornecedor faz. O que nós temos como meta, vamos lá, ele não perguntou isso, mas eu vou responder, até porque não tem como eu dizer, olha, você não pode cobrar pelo telefone celular R$ 1.200 sem cobrar R$ 1.000, né? A legislação não permite que o Estado faça isso dessa forma. Ele quis falar que tem casos que a variação de preço varia. Por exemplo, o material escolar tem até 50% de diferença nos valores. Eu estava vendo ano passado. Esse ano não... Tem mais que isso. Tem mais. Até. É que assim, o valor às vezes é pequeno. Como eu disse, a caneta, né? R$1 num lugar e R$2 em outro lugar. É 100% de diferença. O que nós temos como meta, e aí sim respondendo a pergunta dele, é cada vez mais entregar para o cidadão formas, né, que facilitem a sua vida. Por exemplo, pesquisa. Pesquise. Tá aqui, a ferramenta está aqui, ó. É só você utilizar. A ferramenta de pesquisa que vai te permitir economizar é essa. Segundo, pechinche. Por quê? Porque a lei permite que se cobre preço diferenciado dependendo da forma de pagamento utilizada pelo consumidor. E algo que eu percebo muito é que nós, consumidores, temos vergonha de pechinchar, Rafael. Você pechincha quando você vai comprar um carro. Né, uma TV, um negócio grande. Agora, você pechincha quando você vai comprar pão na padaria, sei lá, uma coisa mais simples, né? Vai comprar chiclete, você fala, eu vou pagar em dinheiro, me dê desconto. Eu não vou pagar em cartão, eu vou pagar em dinheiro. Então, assim, a questão da orientação, da informação e da disponibilização de canais para a solução dos conflitos, essa é uma meta diária, não é uma meta para 2019, é uma meta de todo dia, né? De olhar as condutas dos fornecedores e perceber que olha, esse fornecedor aqui não está resolvendo o problema pelos canais preliminares de solução de conflitos, precisamos que ele passe a resolver mais. Melhorar o índice de resolutividade, porque é isso, acho que é isso. Os PROCONs, eles brigam por duas coisas que são muito, muito relevantes. Primeiro, diminuir o número de entrantes, significa dizer que o fornecedor deve passar a respeitar mais o seu consumidor e resolver o conflito na origem. E segundo, aumentar o índice de resolutividade. Essas duas metas são muito relevantes. Porque não adianta eu ter um fornecedor que dentro do PROCON tem um índice de resolutividade altíssimo, quando ele tem um número de entrantes que não diminui. Porque ele está atuando num lado só, ele tem que atuar dos dois lados. Que é mudar processos e passar a respeitar esse consumidor. Nós vamos falar um pouco da segurança e confiabilidade da internet, da compra pela internet, mas antes vamos fazer um intervalo rápido em relação à notícia da semana. Nosso jornalista Pedro Lima vai trazer para a gente a notícia da semana. Pedro Lima, boa noite, é com você. Olá, boa noite ao telespectador. Olá, Rafael, boa noite, Cláudia. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná emitiu um parecer prévio pela irregularidade das contas de 2016 do município de Doutor Ulisses, de responsabilidade do então prefeito, Josiel do Carmo dos Santos, gestão 2013-2016. Devido ao total de 5 falhas e 3 ressalvas nas contas daquele ano, o TSE aplicou 6 multas ao gestor. Se pagas ainda em janeiro, as sanções somam R$ 23.361,10.
a Coordenadoria de Gestão Municipal do TCE concluiu pela irregularidade das contas em razão dos seguintes apontamentos: ausência de encaminhamento do relatório do controle interno, ausência do pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial do regime próprio da Previdência Social, realização de despesas nos últimos 2 quadrimestres do mandato com parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que houvesse disponibilidade suficiente de caixa, ausência de comprovação de realização da audiência pública para avaliação das metas fiscais relativa ao 3º quadrimestre de 2015 e ao 1º e ao 2º quadrimestres de 2016. Após o trânsito em julgado do processo, o parecer prévio do TCE é encaminhado à Câmara Municipal de Dr. Ulisses. A legislação determina que cabe aos vereadores o julgamento das contas do chefe do Executivo Municipal. Para desconsiderar a decisão do tribunal, são necessários 2/3 dos votos dos parlamentares. Voltamos ao estúdio. Um questionamento aqui, Cláudia, é se a plataforma do consumidor ele tem alguma ligação, algum interface com as plataformas da Receita Federal, Estadual ou outras plataformas digitais públicas ou privadas, e qual o nível de confiabilidade e segurança do usuário? Bom, não tem. É um serviço oferecido pelo Procon Paraná. A plataforma consumidor.gov.br ela foi construída pela Secretaria Nacional do Consumidor, né? Que dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é quem é responsável pela Política Nacional de Defesa do Consumidor. Alguns PROCONs, alguns estados foram convidados para participar da construção da plataforma. E o Paraná é um deles, né? Então nós fazemos a gestão da plataforma aqui no Paraná, certo? O nível de confiabilidade é 100%, ela tem todas as travas de segurança para proteger os dados do consumidor, inclusive se algum consumidor baixar, dar uma olhadinha lá nos termos de uso, tem todas as informações, enfim, a segurança é 100%, esse é um ponto. O que é mais relevante, o que é tão relevante quanto, não mais relevante, mas tão relevante quanto, é o índice de resolutividade das reclamações na plataforma. A plataforma começou com 47 empresas, enfim. Hoje são mais de 470 empresas. Significa dizer que cada vez mais há adesão, né, de empresas que querem solucionar a reclamação do consumidor através do consumidor.gov.br. Então é muito relevante. E o mais legal é que tem o olhar do PROCON, porque é um serviço disponibilizado pelos PROCONs. Tem o olhar da defesa séria do consumidor. E isso é fundamental, né? Essa questão de você, porque tem a defesa séria e tem a defesa não séria do consumidor por aí, né? Tem mecanismos, são mecanismos privados que editam reclamação, isso é inimaginável, quer dizer, você altera aquilo que o consumidor disse para atender os interesses do fornecedor. No consumidor.gov.br isso não acontece, né? A gestão que nós fazemos o fornecedor, por exemplo, não pode cancelar uma reclamação, só o PROCON pode. Se for um caso de reclamação em duplicidade, em que a empresa, que o consumidor não é o titular daquele contrato, ou que não tem procuração, né? Então tem uma série de restrições em relação à utilização aí, para que, de fato, a plataforma, o serviço seja um serviço confiável para o cidadão. Essa questão da confiabilidade e segurança é um debate que tem muito em relação aos bancos. Você, por exemplo, aqui no celular, você acessa a tua conta, você faz transação bancária, e nós temos também os bancos digitais. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouco aí, teve algumas situações que ocorreu aí em relação aos bancos digitais, se você acha que isso é exceção, que o consumidor pode fazer as suas operações mesmo pelo celular, pelo computador e navegar nessa situação aí dos bancos digitais. Qual que é a sua visão? Eu acho que não dá para brigar com a tecnologia, né? É impossível brigar com a tecnologia. A questão é, os bancos têm que disponibilizar ambientes seguros. Isso é fato. Está simulado pelo STJ já. Quer dizer, os bancos respondem por qualquer dano causado ao consumidor que aconteça dentro do ambiente bancário, que se estende também ao ambiente virtual. Sim. Não há dúvida sobre isso. Quer dizer, a pessoa que eventualmente sofre algum tipo de dano dentro de uma agência, naquela área de caixa eletrônico,
Enfim, ele está resguardado, esse cidadão, esse consumidor está resguardado pela legislação e já, como eu disse, está pacificado através de uma súmula que há a responsabilidade dos bancos. No ambiente virtual é uma extensão do ambiente bancário, o ambiente virtual. Também é um ambiente bancário e tem que ser seguro. A gente sabe que os bancos investem fortemente para que essas plataformas sejam seguras, né? Isso é um fato. Mas o malandro é malandro, né? Ele é muito ligeiro e dizem, não sei se é verdade isso, mas eu li em algum lugar que os melhores hackers do mundo estão no Brasil, né? Então, claro. Agora, a responsabilidade é do ambiente, de assegurar o ambiente seguro para as transações do consumidor, é claro que é da instituição. Não dá para brigar com a tecnologia. Vamos lá, eu sou professora, Rafael. Brigar com tecnologia dentro de sala de aula é dar murro em ponta de faca. Sabe? É o aluno que ele vai estar com um gadget desse, ele vai navegar durante a aula, ele vai estar usando, ele vai estar olhando, se você falou de uma coisa, ele vai estar olhando qual é o entendimento sobre isso, vai te questionar. É isso aí, a gente tem que aprender a conviver com isso. Claro, o consumidor também tem que tomar cuidado, de onde acessa, né? Não vai numa lan house e acessar sua conta bancária. Sabe, que tem algumas travas no seu telefone, que um telefone que tenha um antivírus. Isso tudo é importante que o consumidor faça. Mas quanto à responsabilidade do banco, eu não tenho dúvida. E esses bancos digitais não alteram muito em relação ao banco normal? Não, a segurança que tem que ser dada é a mesma. E são práticos, inclusive. Facilitam muito a vida das pessoas, né? Você ter essas ferramentas aí na palma da mão. Certo. Ainda sobre o material escolar, tem uma pergunta aqui da Geisa. Ela pergunta que todo ano surge a dúvida referente aos itens pedidos na lista. Qual a sugestão do PROCON para que os pais não comprem produtos que são de competência da instituição? Bom, então vamos lá. O que a legislação, Geisa, proíbe? A legislação proíbe que a escola exija material de uso coletivo. O que é material de uso coletivo? Papel higiênico, papel toalha, material de limpeza, material que diga respeito à administração, ou qualquer outro material que envolva a prestação de serviços, mas não diga respeito ao processo didático-pedagógico em si, né? Em outras palavras, a lei permite que a escola exija material de uso individual, tá? Esse é um ponto. Então, assim, fazer uma lista que a gente ficaria até amanhã falando. O grande ponto aí é material de uso coletivo não pode. É de responsabilidade da escola. Material de uso individual é responsabilidade do pai, enfim, do aluno, tá? Esse é um ponto que é importante. Outro ponto que é importante, que as pessoas ficam muito em dúvida, é em relação à qualidade do material. Tipo, por que estão pedindo palito de sorvete? Os pais, eles ficam, né, em dúvida. Por que a escola está pedindo 500 folhas de papel sulfite? Por que a escola está pedindo barbante? Por que a escola está pedindo um litro de cola? A escola é obrigada a justificar, e aí vai uma questão aí que eu acho que é importante, para os pais acompanharem e entenderem aquele material vai ser utilizado para essa atividade didático-pedagógica que tem esta finalidade. Ok, tudo bem, é para palito de sorvete, para fazer uma casa de palito de sorvete. Tá, mas qual é a finalidade? Que tipo o que se pretende em termos de aprendizagem, né? Para o aluno construir uma casa de palito de sorvete? Ou o que se pretende fazer amassados, bolinhas de papel? Que tipo de atividade pedagógica, qual a finalidade, onde é que se quer chegar com isso? Então, o pai tem o direito de saber, a escola tem o dever de explicar e justificar, né? Outra questão que já veio um monte de pergunta aqui é sobre o negócio de falta de água e falta de luz. Você deve sofrer isso um monte, né? E tem algumas regiões aqui, Curitiba, região metropolitana aí, que sofrem disso. Sim. Como proceder nessa situação? Daí vem aquela pergunta clássica, fiquei 2 dias sem água, sem luz, então tem que descontar na minha conta, tal. O que você pode falar disso? Então, a legislação, ela permite que haja algumas interrupções. É claro que não pode ser em exagero, tem que ser devidamente justificado.
E eu sei como é difícil ficar sem água, assim, não é num calor desse, né? Ficar sem água é um terror. É um terror. Você pensa em morrer, né? Mas enfim, poderia ter desconto? Sim, se excedeu aquilo que a legislação permite. Até vamos falar aqui que as perguntas estão vindo agora, né? Eu não sei a legislação de cor, eu não sei. O Código do Consumidor eu sei de cor, mas essa legislação específica eu não sei de cor, né? Quer dizer, eu vou te dizer o número dela, isso eu realmente não sei. Mas também não é difícil de descobrir isso. É possível a interrupção? É possível a interrupção. Se ultrapassar aquilo que a legislação permite, o consumidor tem direito, sim, óbvio, de desconto na conta, tem que reclamar. Por isso que é importante, olha, eu fiquei sem luz terça, quarta e quinta, veja que dia foi, de que horas a que horas, entre em contato com a companhia, excedeu aquilo que a legislação prevê, e é uma situação comum, eu aconselharia uma reclamação no PROCON, sem dúvida nenhuma, né? Se a empresa não resolver espontaneamente, uma reclamação no PROCON. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que esse calor está desumano, né? Isso faz com que as pessoas acabem consumindo mais do que o normal. Você toma 4, 5 banhos tranquilamente por dia, liga a mangueira, enche a piscina. Isso acaba tendo, até porque não está chovendo tanto, agora que começou a chover. Essas situações também têm que ser levadas em consideração. Em relação à compra feita pela internet, você já deve ter respondido 1 milhão de vezes isso. Primeiramente, como vou comprar um notebook pela internet. Será que é confiável esse site? Pois é. Esse portal? Para eu descobrir se é confiável ou não, aonde eu vou, para eu não ter aquela dor de cabeça do produto não chegar no prazo, ou então, de repente, ser uma fraude mesmo. Então, se pudesse falar um pouquinho disso também. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para o telespectador, não existe almoço grátis no mercado, tá? Se a oferta é muito, muito vantajosa, desconfie, porque pode esconder uma arapuca. Esse é o primeiro princípio, assim, o primeiro conselho. Cuidado, não acredite em milagre, porque não tem milagre no mercado. Tem desconto? Tem, mas é algo que não é uma... Olha, o notebook que você quer custa 6 mil e está por 2. Cuidado, porque pode ser uma arapuca, muita chance de ser uma arapuca. Primeiro cuidado. Segundo cuidado, você não conhece o site, né? Tem um site bolinhas.com lá, um negócio que nunca ninguém ouviu falar, negócio super esquisito, nunca na vida, você pergunta para todo mundo, nunca ninguém ouviu falar. Cuidado que pode ser fraude também, né? O PROCON de São Paulo, ele divulga, é bem interessante, tem uma lista dos sites. Tome cuidado com esses sites. São mais de 400 sites perigosos, que são fraude, não entregam, arapuca mesmo. Então, o consumidor tem que tomar cuidado. Segundo, cuidado com link recebido de rede social, viu? Você recebe lá no WhatsApp um link, você recebe no Facebook, no e-mail, clica, tem uma oferta espetacular. Tome cuidado também, porque pode ser uma fraude. Assim, 99% das vezes pelos relatos que a gente percebe de consumidor. Ele vem assim, ó, americana.com, entendeu? Magazine Luiza, falta uma letra, que você não enxerga essa letra, você entra. A cara do site é igual o site oficial, mas não é. Aí você começa não, é só boleto, ou depósito. Depósito é o nome de pessoa física. Então, cuidado com isso. Às vezes é melhor pagar um pouquinho mais caro e ter a garantia. Na própria internet, se você começar a pesquisar o nome do site, tem alguns portais que já mostram esse aqui, já teve um fraude, Sim. Já tem uma reclamação de algum cidadão de algum lugar que falou, eu comprei, me ferrei e tal. Então, você também dá para fazer essa busca que você consegue achar. Né? E também, assim, vamos lá, e preço, a pesquisa de preço é muito relevante. Não pesquise só no meio virtual, vai para a rua pesquisar. Usa o menor preço também, te ajuda pra caramba. Outra questão é que vem algumas perguntas aqui nesse sentido, que falei já para você do transporte escolar. Mês de janeiro, as vans escolares estão paradas e alguns pais aí falam, mas eu tenho que pagar a mensalidade de janeiro, tendo em vista que não é utilizado o serviço em janeiro. O que se pode falar sobre isso? Então, não há nenhum impedimento que se cobre, não é cobrar e o serviço estar parado, não é essa lógica. É a mesma lógica da mensalidade escolar.
você faz um contrato por um ano ou por 6 meses. E esse valor desse contrato é diluído em 12 meses. Poderia ser em 10, poderia ser em 13 meses. É a mesma lógica. A pessoa faz um contrato com o prestador lá, com o motorista da van, digamos. O vanzeiro, e ele fala, olha, quanto que custa por ano? Custa R$100 por mês. É isso, né? Ah, não, mas vamos botar uma conta fácil, 120 por mês dá 12 mil por ano, supondo, né? Não é isso? Não, 1.200 por ano, tá doida? 1.200 por ano. Ele poderia fazer diferente, ele poderia dizer, não, então tá bom, não cobro nem janeiro, nem julho, cobro 130, 140. Mais no mês de março. Isso. Diluiria a diferença nos outros meses. Logicamente que isso tem que estar claro no dúvida, contrato, né? Isso é básico. Informação, direito básico, fundamental. Tem que dizer... O que é combinado não é caro. Não é? Essa frase é bacana também. Olha, o meu serviço custa X reais, X dinheiros lá. Tantos dinheiros por mês. Em 12 vezes eu posso fazer uma mensalidade um pouquinho maior, daí paga em 10 meses, tira janeiro e julho. Defeito no produto, ou um vício que a gente chama de vício oculto, que você verifica depois. Gostaria que você falasse um pouco disso e qual o prazo que o consumidor tem para reclamar. Tá. O Código do Consumidor ele traz 2 prazos diferentes. Se o produto ou o serviço forem duráveis, durável é aquilo que dura, não tem mistério. Não durável é aquilo que não dura. Por exemplo, um telefone celular é um produto durável, né? Um sabonete é um produto não durável, um perfume é um produto não durável, uma roupa é um produto durável, um eletrodoméstico é um produto durável e assim consecutivamente. Se o produto ou o serviço forem duráveis, o prazo para o consumidor reclamar é de 90 dias. Se o produto e o serviço forem não duráveis, o prazo para o consumidor reclamar é de 30 dias. Então vamos supor, Rafael comprou uma geladeira. A geladeira é um produto durável, dura muito tempo, não é isso? Normalmente ela vem com 1 ano de garantia. É praxe no mercado, né? O produto é um produto durável, teria pela lei 90 dias, mas o fornecedor dá 12 meses. Fechou. 2 anos depois pifa a geladeira. É normal pifar uma geladeira com 2 anos? Não é normal. É uma situação atípica, porque geladeira dura muito tempo, né? Logo, podemos estar diante de um vício oculto, ou um defeito oculto, vamos dizer assim, que é o que você perguntou agora. Qual é o prazo para o consumidor reclamar? 90 dias, contados do momento em que a geladeira pifar. A hora que ele tiver ciência disso, ele tem que já... Exatamente. Reclamar, não pode esperar, né? Sabe, amanhã eu vou? Então amanhã eu vou e daí não vai. Vai deixando e não vai. Então, tem que reclamar. Pifou a geladeira 2 anos depois, muito provavelmente o fornecedor vai dizer, olha, esse produto não está mais na garantia, vai custar X dinheiros para consertar. Não, mas peraí, não é normal uma geladeira pifar com 2 anos de uso. É uma situação anormal. Portanto, defeito oculto, logo o consumidor é protegido pelo Código do Consumidor. Daí a gente já vai para um debate que é a defesa do fornecedor. Mas foi algum defeito por conta do mau uso do consumidor, tal. Essa prova de eventual mau uso, alguma coisa que ele fez ali que ocasionou o dano, é ônus do fornecedor, né? Sim, na verdade o que acontece é que numa demanda, né, numa ação judicial, há a possibilidade de inverter, o que se chama de inverter o ônus da prova, né? Então deixa de ser do consumidor e o fornecedor vai dizer não, o fornecedor vai dizer você fez mau uso desse produto, acontece muito, né? Aí o consumidor entra com ação judicial, o juiz inverte o ônus da prova, diz assim, não, você fornecedor prove que o consumidor fez mau uso do produto. Vou te dar um exemplo. A gente recebeu outro dia, até um caso bem curioso, assim, a pessoa comprou uma TV e a TV tinha uma rachadura na tela. E não derrubou, não fez nada de errado com aquela TV. No momento da montagem da TV, apertaram de forma inadequada, o que causou uma pressão inadequada na tela e que resultou naquele problema. Né? Entendeu? Isso acontece, num processo produtivo há falhas. E é bom deixar claro que é comum daí se fazer perícia, né? Aquela prova técnica nos processos para aferir da onde que saiu o dano, o vício. Né? Exatamente. Telefonia. Essa é boa. Telefonia é boa. Já me estão perguntando aqui, telefonia.
Telefonia, a gente tem várias situações e a mais comum que nós temos primeiro, ligar linha telefônica no seu nome, sem você ter solicitado. Sim. Vender além do que você pediu, algum serviço que você não tenha pedido. E o problema é que nós temos com a fatura, né? Vem lá uma cobrança maior na fatura, daí você liga para a operadora, você não consegue falar, fica lá meia hora, 40 minutos e não tem retorno, tal. O que você pode falar em relação à telefonia, levando em conta que a gente tem a Anatel, que é um órgão que fiscaliza ali, se você reclamar, já vi pelo menos em determinadas situações, eles pegar firme aí com as telefonias. Sim. Não só a Anatel, mas sobretudo o PROCON, que é onde Sim. o consumidor vai quando tem algum problema com a operadora de telefonia. De fato, são reclamações recorrentes. No volume, eles são imbatíveis, né? Operadora de telefonia e banco são os maiores ofensores. As operadoras de telefonia, embora sejam os maiores ofensores, têm os índices de solução mais altos. Eles resolvem muita coisa, mas continuam também com esse volume de entrantes bastante significativo. O que eu diria para o consumidor? Confira sempre sua conta, isso é básico, né? Tem muito consumidor que tem telefone pré-pago e que reclama dos serviços, do crédito que sumiu, não fez ligação nenhuma, não acessou a internet, e ele verifica, né, acompanha. Hoje as operadoras disponibilizam lá nas suas áreas, área do cliente. Faça a conferência, mesmo que você tenha um telefone pré-pago ou um plano controle que está cada vez mais comum, né? Além do pós-pago, faça a conferência regular da sua utilização. Isso é importante que o consumidor faça. E se perceber irregularidade, reclame. Se a empresa não resolver espontaneamente, use o consumidor.gov.br ou vá ao PROCON pessoalmente para reclamar, e depende da disponibilidade do consumidor, né? E também do perfil do consumidor. Tem consumidor que é o consumidor que vai reclamar no PROCON, tem consumidor que gosta de reclamar pelos canais digitais. Então aí depende do perfil da pessoa. A importância de ter o protocolo em mãos quando você faz a reclamação, seja você anotar ele mesmo à mão ou ter lá o documento que sai, se fizer pela internet. Queria que você falasse disso, até eventualmente numa demanda aí judicial. É um indício, né? Um indício forte. Como prova é considerado essencial. Né? Exatamente. E normalmente são aqueles protocolos gigantescos, então organize-se. E não liga do carro quando você está dirigindo, o teu carro tem Bluetooth, você liga do canal. Você não vai conseguir anotar o protocolo. Para num lugar, pega um lápis, uma caneta, enfia um papel, anota a data da ligação, o protocolo, com quem que você falou. É importante, isso tudo é indício que favorece o consumidor, né? Prova que vai lhe ajudar numa eventual reclamação. Um outro assunto que tem muita demanda também é a questão dos seguros. O que você poderia falar em relação ao seguro? Porque geralmente acontece o sinistro e às vezes tem toda aquela burocracia, sindicância da seguradora até liberar aí, eventualmente, cobrir o dano que você sofreu ou o terceiro. Tem um prazo para a seguradora solucionar isso? A partir do momento que teve lá um acidente lá, tem lá um valor de 50 mil para cobrir, daí a seguradora faz todo um levantamento e isso acaba demorando. O que o consumidor deve fazer nessa situação? Bom, primeira coisa, ler o contrato atentamente. Né? Os seguros não podem ser vendidos diretamente pelas seguradoras, sempre tem a figura do corretor, é obrigatório que tenha a figura do corretor. Então o corretor é a pessoa que deve dar todas as informações para o consumidor, para esclarecendo o que ele está contratando, qual é a cobertura, quais são os prazos, que direitos ele tem, se ele tem direito a carro, você está se referindo a carro, por exemplo, né? Que tem outros tipos de seguro. Se ele tem direito a carro reserva, que tipo de carro reserva que vai ser disponibilizado. Porque eu já vi reclamação, por exemplo, que a pessoa tinha um carro automático, houve o sinistro e disponibilizaram um carro manual. Aí já pronto, foi um problema para resolver. Então, está no contrato, olha, você tem direito a carro reserva por tanto tempo, né, por 20 dias, 30 dias, 10 dias. Isso tudo tem que ser combinado no momento da contratação. O consumidor tem que ter essa informação, né? As seguradoras, claro, fazem a verificação, é possível, é legal fazer essa verificação, mas a verificação tem que ser feita dentro do tempo que foi contratado e tem que ter uma resposta para o consumidor. Né? O que não pode é o consumidor se submeter a ficar sem o carro, enfim, além daquilo que foi
que foi pactuado, que foi consensuado. Por isso que é importante que as pessoas tenham a informação, e é um dever da seguradora, seja ela mesma através do seu corretor, dessas informações. Você acha que quando você vai contratar um seguro é essencial ter um corretor? Porque a legislação obriga que tenha o corretor, né? Porque geralmente tem aquele corretor mais de confiança, né? Que ele que vê lá, cota os preços do seguro para você, e daí tem aqueles que vêm lá, você vai no banco lá, daí você não tem tanto aquele atendimento mais pessoal. Nas duas situações, o consumidor tem que ter todas as informações. Seja o do banco, seja o corretor de confiança, a informação tem que ser dada para o consumidor. O que não pode é o consumidor não ter informação e ser surpreendido depois, né, negativamente. É muito comum. Eu não vou nem pro seguro de carro, vamos pegar o seguro de telefone celular, que hoje tem celulares caríssimos no mercado, não é? Mas não tem cobertura para furto, só tem cobertura para roubo. Então tem que explicar para o consumidor a diferença entre furto e roubo. Não tem cobertura para queda, mas telefone celular tem uma propensão natural em cair, né? Parece que ele se joga. E quando você pega um telefone aí de 5, 6 mil reais, que não é incomum, é muito comum, quer dizer, é um prejuízo. Vende-se lá a garantia estendida, que é uma espécie de seguro. Eu achei, agora que você começou a perguntar, achei que você ia falar de garantia estendida. Isso é uma outra pergunta que ia chegar. O que é garantia e a garantia estendida também. Tá. Se já puder, a garantia estendida é uma espécie de seguro. O problema é que, primeiro, é empurrado para o consumidor. Nem o vendedor na loja que vende uma televisão, um computador, um telefone celular, sabe o que ele está vendendo. Ele simplesmente embute, o que não pode, o que é ilegal, embute lá na venda uma garantia estendida. É um seguro. Está comprando um seguro para televisão, um seguro para o computador, para o telefone celular, o que quer que seja. Da mesma forma, tem que ser, qual é a cobertura que eu tenho? Eu tenho cobertura? Tem cobertura. Quanto maior a cobertura, mais caro é o seguro, óbvio, né? Isso é uma lógica que é uma lógica conhecida por todos. Tem cobertura contra queda? Tem. Quanto que é? É X. Tem cobertura contra, sei lá, furto e roubo? Tem X, mas alguma coisa, assim consecutivamente. Agora, tem que haver informação para o consumidor, porque não podem embutir na venda e não dizer isso para o consumidor. Muita gente humilde acaba assinando sem ler, ou não entende o que está assinando, né? Isso é um problema, essa venda, especialmente em algumas cidades, algumas regiões do país. Aqui no sul nem tanto, mas você pega Nordeste, por exemplo, é uma enormidade de reclamações em relação à garantia estendida. Em relação à venda casada, já que você falou, vamos para a venda casada, a gente vê muito comum aí também a questão de você comprar um produto e já vir outro, né, junto. É muito comum com os bancos, né? Você abrir uma conta já, ou então você pegar um crédito lá, abrir uma linha de crédito e já colocar lá um título de capitalização, seguro. Financiamento imobiliário é muito comum, né? Você assinar o contrato de financiamento e já vir um seguro junto. Gostaria que você falasse um pouco disso e os cuidados que o consumidor tem que ter. No caso do financiamento habitacional, tem uma regra, que é a súmula 477, se eu não me engano, da STJ, que no financiador pode exigir que tenha seguro. O que ele não pode é exigir que o seguro seja feito na própria instituição. Né? Então, pode ter o seguro, pode haver exigência do seguro, mas não pode... Não, mas eu faço o seguro do financiamento, mas eu vou fazer no banco, na seguradora... XYZ, eu não quero fazer nessa. Esse é um ponto. Em relação à venda casada, de abrir conta... Agora, o que não pode, só voltando, ele pode, mas ele tem que provar que ele exigiu isso, não vender direto junto com o seguro. Claro, não pode embutir, enganar o consumidor, enfim, induzir em erro, né? Em relação à venda casada, é básico, né? Você abre uma conta, quando a pessoa está precisando de dinheiro, acontece isso. Precisa de um aumento no limite. O gerente te dá. Mas daí ele coloca, não, me ajuda aqui, faça um títulozinho, é tudo noinho daí. Títulozinho de capitalização, segurinho. Não pode. Você venda casada é uma prática abusiva, o consumidor pode e deve reclamar. Em relação ao consórcio, que é uma demanda grande também, em geral, casa, imóvel e outras finalidades aí, o cara parou de pagar por dificuldade financeira, e não tem condição de continuar, quantos % ele consegue de volta? Então, tem que ver o que está estipulado no contrato, porque tem várias... O contrato, o consórcio, ele segue uma legislação específica, né? Primeiro, a devolução não é imediata.
ele continua concorrendo, né, o número dele continua concorrendo, ele pode ter a devolução via sorteio, se é sorteado, devolve, ou no final do grupo. E as multas dependem do que foi pactuado. Há possibilidade da cobrança, sim, de multa para o consorciado desistente e varia de administradora para administradora. Tem um limite essa multa? Não, não tem limite, mas varia de administradora para administradora. Mas até onde eu posso falar que ela é abusiva ou não? Olha, acho que mais de 15% aí já é um abuso dele. Tá. Cláudia, eu agradeço aqui a sua presença, seus esclarecimentos, e o canal está aberto para você numa próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. A você que nos acompanhou, uma boa semana, um grande abraço. Segunda-feira, às 19h30, estaremos de volta aqui. Até. Às 10h da noite, a fervorosa novena em honra a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, aqui no canal 59 Transamérica. Vou esperar você!